O que poderia fazer um médico entrar em colapso depois de descobrir quem era sua paciente grávida? Devia ser uma ocorrência regular e ele não devia ficar incomodado, mas este não foi o caso. Aqui está uma história única que você nunca ouviu falar antes. Esta é a história de Lisandro e Cristal. Você deve conhecer alguém que já se envolveu nesse tipo de situação distinta, onde um filho resolve seguir a mesma carreira escolhida pelo pai. E assim também foi com Lisandro, que escolheu o que ele estudaria na faculdade, tendo como exemplo o pai, que era um médico excepcional e que alcançou sucesso invejável em sua profissão. Ele era bem conhecido por ajudar pessoas que não conseguiam lidar com suas contas hospitalares. Mas essa família nem sempre foi financeiramente estável. Eles também passaram por alguns momentos bem difíceis no passado. Os pais de Lisandro se casaram quando eram ainda muito jovens e ainda estavam no ensino médio. Os amantes tinham uma relação que causava inveja em toda a escola. Muitos estudantes pensavam que seu relacionamento não duraria muito, mas eles provaram que todos estavam errados. Aos 20 anos, a mãe de Lisandro, Sandra, engravidou. Isso foi na época em que seus pais tinham acabado de ganhar admissão na faculdade. Sandra estava lutando e parecia fazer malabarismo com o trabalho, estudos e ter um bebê, e as dificuldades financeiras só fizeram as coisas mais difíceis para esta jovem família. O pai de Martin não tinha começado a trabalhar como médico ainda, e a família estava lutando simplesmente para conseguir se manter. Martin nunca parou de ajudar pessoas sempre que podia, e foi um desses esforços gentis que o impulsionou à libertação financeira. Um grupo de estudantes do ensino médio estava voltando para casa depois de uma noite de festa. Eles estavam todos bêbados e não deveriam estar dirigindo. Os alunos acabaram se envolvendo em um acidente horrível e todos eles sofreram vários ferimentos. Enquanto 4 dos adolescentes tinham hematomas que não exigiram tratamento urgente, uma menina ficou gravemente ferida e precisava ser operada imediatamente. Martin estava por perto e garantiu que ela tivesse tudo o que ela precisava, e assim ele salvou a sua vida. O que o jovem médico não sabia era que a menina era de uma família muito rica e poderosa. O nome da garota era Ayana. Ela sofreu um trauma grave na cabeça e mal sobreviveu. Ayana é filha de um magnata russo do petróleo, que são conhecidos como oligarcas. Depois que a família da menina ouviu falar sobre o que Martin tinha feito para sua filha, eles o recompensaram abundantemente. O bilionário russo forneceu fundos para Martin construir um hospital e também obter os melhores equipamentos que o dinheiro poderia comprar. E foi assim que a família de Martin construiu sua riqueza. O hospital foi bem sucedido e foi classificado como o melhor centro médico, não apenas em seu estado, mas na região também, e foi conhecido como um dos melhores do país. O pai de Lisandro também ganhou inúmeros prêmios pelo brilhante trabalho que ele fez. E agora, eles eram ricos. Eles poderiam colocar seu filho nas melhores escolas que eles fossem capazes para pagar. Lisandro jogou futebol enquanto estava na escola, e ele era bastante popular e amado. Ele não era o melhor jogador deles, mas ele era bom o suficiente para fazer parte da equipe. Depois do ensino médio, Lisandro teve que fazer sua escolha de onde iria estudar, e podia escolher entre as melhores instituições, não por causa de sua família, mas porque ele era um estudante muito inteligente. Depois que ele foi admitido na faculdade, o jovem continuou em seu caminho de excelência acadêmica. Um dia, enquanto ia para a classe, uma moça estava correndo para a aula e ia em sua direção e derrubou todos seus livros que carregava em ambas as mãos. Ele a ajudou a pegar seus livros e ele não pôde deixar de notar o quão bonita ela era. A estudante de medicina ficou atordoada também com a sua beleza. No entanto, ela estava com pressa, e ele podia sentir que ela não queria uma conversa naquele momento, e tentar conseguir seu número teria sido fútil, e assim ela se foi.
Durante o dia inteiro, ele se culpou por não ter feito nada e ficava se perguntando se um dia ainda teria a chance de vê-la novamente. Mas e se aquela tivesse sido a única vez e ele jamais fosse capaz de ver seu rosto novamente? Lisandro fez um esforço consciente para sempre ir pelo mesmo caminho em que ele a viu pela primeira vez. Ele pensava que assim talvez ele pudesse se deparar com ela de novo e poderia pedir seu número. Por mais de um mês ele fez o mesmo caminho, mas ele nunca mais encontrou a garota. Ele já estava quase desistindo de a encontrar, quando em um sábado ele teve uma chance de vê-la novamente. Desta vez ela estava em um carro com outro rapaz. Lisandro estava preocupado e ele estava muito feliz por vê-la novamente. Mas ela já estava em um relacionamento, e não muito tempo depois que ele saiu do carro, o rapaz que estava dirigindo saiu, e os dois entraram em um restaurante. O estudante de medicina pensou consigo mesmo que do jeito que eles estavam rindo, era porque eles deviam estar apaixonados. Ele teve a chance de falar com a garota quando o rapaz saiu da mesa para ir pagar a conta. Ela lembrou-se dele imediatamente e pediu desculpas por esbarrar com ele. Seu nome era Cristal, e ela não hesitou em dar-lhe o seu número. Cristal era uma estudante de educação. Ela sempre quis ser professora porque ela acredita que é o melhor caminho para servir a comunidade. Ao contrário de Lisandro, ela vinha de uma modesta família. Ela tem 4 irmãos e ela era a única menina de sua família, que nem sempre foi capaz de pagar um estilo de vida luxuoso. Mas eles sempre estiveram confortáveis. Cristal e Lisandro tornaram-se amigos, e por um tempo isso era tudo que eles eram. Eles se davam bem juntos e passavam a maior parte do tempo fazendo as coisas juntinhos. Ela o admirava por seus objetivos e personalidade, e o jovem médico queria ser mais do que apenas amigos, mas ele estava com medo de rejeição, então ele nunca compartilhou seus sentimentos com ela. A estudante nunca teve esse problema, e foi ela que deu o primeiro passo beijando-o. Após isso, eles começaram a namorar. Em seu último ano de faculdade, Lisandro lhe fez a proposta e ela disse sim. As coisas estavam indo bem para o jovem casal e ambos se davam muito bem com as famílias um do outro. Tanto que um dos filhos do irmão de Cristal foi deixado com eles porque Lisandro se dava super bem com crianças. Porém, eles não tinham filhos. O casal até havia tentado engravidar por uns 2 anos depois do casamento, mas eles não conseguiram. Cristal nunca engravidou. O casal visitou um especialista que realizou vários testes de fertilidade e os resultados mostraram que o problema acometia Lisandro, que tinha baixa contagem de espermatozoides. O especialista prescreveu vários medicamentos para ele. No entanto, 2 anos se passaram e nada tinha mudado. Lisandro, alterado, estava deprimido. Ele tinha uma linda esposa fiel que nunca deixou de amar, mas sentia-se inadequado por não ser capaz de ter um bebê com ela. Uma noite ele disse a Cristal que se ela quisesse o divórcio, ele não iria segurá-la ou tentá-la convencer do contrário, porque era o corpo dele que tinha um problema. Mas em vez de deixá-lo, ela sugeriu que eles adotassem uma criança. E não muito tempo depois que eles começaram a considerar a ideia da adoção, a professora começou a sentir-se mal. Ela estava sempre sentindo náuseas e ela percebeu que algo em seu corpo estava mudando há cerca de 2 meses. Ela não contou ao marido porque ela não queria dar-lhes falsas esperanças. Em vez disso, ela fez um teste de gravidez que confirmou suas suspeitas. Ela estava grávida. Era algo incrível. Mas ao invés de simplesmente dizer a Lisandro, ela queria fazer-lhe uma surpresa que iria ser digno de virar notícia, e ela tinha um plano único para conseguir fazer isso. Este plano envolvia a clínica de seu marido e os membros da equipe. Ela encontrou com eles e compartilhou seus planos. Eles ficaram emocionados por ela estar grávida, e todos eles estavam muito felizes em ter seus papéis no plano e estavam dispostos a fazê-lo acontecer. Quando eu disse às suas enfermeiras que estava grávida, elas ficaram muito felizes. Uma das enfermeiras
especialmente Isabelle, de quem eu estou muito próxima porque nos tornamos boas amigas, chorava junto quando eu disse a ela, porque ela sabe o quanto queríamos isto e era aquilo que estava afetando o nosso casamento. Mas qual era o plano de Cristal? Lisandro tinha tido um dia estressante no consultório, quando foi-lhe dito que havia uma mulher que apresentava desconforto e tinha sido levada apressadamente ao hospital. E isso estava acontecendo nos estágios iniciais de sua gravidez. Havia começado o show. Então a equipe explicou como a mulher estava se sentindo e pediu-lhe para realizar um exame para ver como estava indo sua gravidez. Quando era hora de dizer à mulher quais foram os resultados, ele entrou na sala e percebeu que sua esposa era a mulher grávida. Lisandro, com um susto, desmoronou ali mesmo. Depois que ele foi acordado, ele segurou a barriga da esposa e ele não conseguia parar de chorar. Ele pensou que tinha acordado de um sonho. Lisandro finalmente seria pai e o pensamento disso o encheu com tanta alegria que ele não conseguia se conter. 7 meses depois, Cristal deu à luz a um menino bonito. O casal gostava de ser pai e alguns anos depois, eles tiveram a sorte novamente de acolher outro filho. Tornar-se pai é provavelmente um dos melhores momentos da vida para as pessoas que desejam formar uma família. E não há dúvida que crianças são uma bênção que trazem extrema felicidade. E você, o que achou da história de Lisandro e Cristal? Também se emocionou com a revelação? Conta pra gente nos comentários. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!